Olá, amigos e irmãos, como vocês estão? Saudações a todos. Faz tempo que a gente não tem uma sequência de vídeos devido a nossos compromissos, certo? Mas acompanhando todo o desdobrar da sociedade, do comportamento da sociedade, enfim, e observando que muitas igrejas estão procurando se adequar ao atual momento, né? Eu me lembro de um pensamento de um homem importante que um pregador teve aqui na nossa igreja. Ele mencionou que nós estamos vivendo na era da água, que se adapta conforme o recipiente, tá certo? Antes de tudo, quero agradecer a todos os novos inscritos do canal. Pedir a você que está acessando o canal pela primeira vez, que você se inscreva no nosso canal, tá? Para que nós possamos chegar a mais longe. Eu tenho dificuldade de falar essas coisas. Para que possamos chegar mais longe e, de alguma forma, esclarecer, né, as pessoas acerca das coisas de Deus. Lembrando que, na relação entre o homem e Deus, precisa haver reciprocidade nas partes. Deus garante a parte dele. Nós que temos dificuldade de garantir a nossa. Por isso você vê essa constante, né? Essa constante mudança de ideia entre as pessoas. Os preceitos estão aqui. Olha, lembre-se, para aquele ou aquela que quer servir a Deus. Os preceitos estão aqui, certo? Nesse manual de conduta cristã chamado Bíblia Sagrada. Porém, alguns querem colocar suas ideias e viver conforme o curso desse mundo. Bom, avaliando tudo isso, nós temos de um lado um liberalismo cristão, mas temos do outro lado aqueles que se fecham, enquanto Jesus mandou que deveríamos ir. Antes de Jesus sair daqui, ele disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Em Mateus ele disse: ide fazer discípulos a todas as nações no globo. Então, nós estamos vivendo nesse tempo de liberalismo cristão, aonde muitos indivíduos querem servir a Deus, mas não querem andar nos seus preceitos. E por outro lado, temos um outro grupo que não queremos se contaminar. Então também vamos ficar dentro do nosso cercadinho. Lá no início da igreja primitiva, quando isso aconteceu, a perseguição fez com que os crentes se espalhassem. Perseguição religiosa lá atrás. Então, quando nós falamos assim, vamos ficar no nosso cercadinho para nós não se envolver, né, com essas pessoas que se declinam para o outro lado. Top de linha. O pensamento não é ruim, porém, a missão da pregação ela fica pausada. Quando nós pausamos a missão da pregação, atrasamos a vinda do Mestre. Marco, Deus não está preso a estas coisas. Quando o tempo se cumprir da sua vinda, Jesus vai vir. Disse tudo, é isso aí. Para nós fica atrasado, porque Deus mandou a gente pregar, anunciar. E para anunciar você precisa se expor. Para anunciar você precisa entrar entre os escorpiões. Para anunciar você precisa estar entre todos os tipos de situações. E nisso eu estava pensando em José. Quando nós lemos sobre José, que a sua história ela está
a partir do livro de Gênesis, começa a história de José. Se você ler aqui em Gênesis capítulo 25, José fez um pedido aos filhos de Israel que quando eles saíssem, olha só, Gênesis 50, 25. Em Gênesis 50, 25, José faz um pedido para os seus irmãos. Qual é o pedido que José faz? Gênesis 50, 25. Vamos lá. Vamos ler para nós poder entender, né? Gênesis 50, 25. Já no finalzinho, na morte de José, no relato da morte de José, diz a Bíblia aqui no versículo 22 que diz: José, pois, habitou no Egito, ele e a sua casa de seu pai, e viveu José 110 anos. Não vamos discutir essa questão de idade, vamos discutir o proposto aonde queremos chegar. No versículo 25, José disse: e José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente vos visitará Deus. Olha como que um camarada tem uma visão antes das coisas acontecerem. Deus já tinha revelado ele. Ele disse, certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. E morreu José da idade de 110 anos. Ele foi embalsamado, que era a cultura egípcia, e puseram num caixão no Egito. No capítulo 13, do versículo 19 de Êxodo, Moisés cumpre o pedido de José. E olha que Moisés viveu num tempo muito depois de José. Quando José fala isso aqui, ele estava vivo. Mas os israelitas só saíram do Egito quando se cumpriram mais de 430 anos que eles estavam escravizados. E José, olha só como é que as coisas se ligam. Moisés, no capítulo 13, verso 19 de Êxodo, diz assim: Moisés levou consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurar solenemente, afirmando: Deus haverá de vos visitar, então vocês levarão os meus ossos daqui. Pensem comigo. Quando muitos pregadores leem a história de José, vai muito pelo romantismo. Que José entrou na casa de Potifar, ele não traiu o seu Deus, tá certo, José foi fiel. Ele não traiu o seu Deus e tal, José sofreu, ele foi um jovem fiel, mas falamos muito sobre isso. Mas nós não entramos mesmo nas dores de José. Falar de José, falar dos seus feitos, falar que ele foi governador, nos leva a um estado de espírito demasiadamente alegre. Por quê? Nós vemos o cumprimento de um Deus que tudo pode, que honra a sua palavra com aquele que ele chama. Aleluia! Mas nós precisamos entender também que nós precisamos entrar nas dores de José. Esse rapaz, ele foi sentenciado a viver longe da sua família por por centenas de anos. Olha o que aconteceu com José. Vamos lá. Você passaria o que José passou? Ele foi invejado pelos seus irmãos, conspiraram contra ele, quiseram matá-lo, foi vendido como escravo para os mercadores de pessoas, os ismaelitas. Não é verdade? Mentiram sobre a sua morte, disseram que ele tinha morrido. Foi vendido outra vez para Potifar, como escravo. E agora, José estava na casa de Potifar e Deus era com ele na casa de Potifar. Foi acusado de envolvimento com a esposa de Potifar. Foi preso. E da prisão, Deus levou ele a governador do Egito. Eu quero ser breve. Outra coisa que aconteceu com José.
teve o seu nome trocado. As vestimentas, não quero aqui entrar no caso da vestimenta, ele teve que se vestir como o traje típico de um governador, de uma pessoa importante, não é verdade? Teve o nome trocado, mas não negou a sua fé, não negou o seu Deus. Mesmo estando vivendo no meio de um povo estranho, cultura diferente, crenças diferentes, lá estava José honrando a Deus. E Deus era com ele. Deus era tanto com ele que levou ele ao segundo cargo mais importante da nação egípcia. O faraó falou assim: você tem domínio sobre tudo aí, menos na minha cadeira, mas você pode ter autonomia para tomar a decisão que for necessário para o bem do reino. E assim José fez. Agora vamos entrar nas dores de José. Preso. Eu percebo que na sociedade a maioria dos cristãos, não são todos, vivem procurando um melhor lugar para ficar. Quando sentem salgado alguma coisa, eles sentem que o sal está tentando protegê-lo, tentando tirar, evitar que apodreça, né? Eles falam: nossa, isso está muito ruim, vou mudar para outro lugar. Os cristãos vivem procurando melhor maneira de se viver. Como que viveu esse rapaz? Sua família foi sentenciada a viver no Egito até o fim dos seus dias. Ele viveu no Egito, ele serviu ao povo egípcio, teve o seu nome trocado, mas ele não negou a Deus. Nós que somos servos de Deus, juventude atual, Deus te chamou, você está te chamando, não é para você ficar preso em um cercadinho, não é para você ficar preso num ambiente. Ele te chamou para pregar, ele te chamou para influenciar. E ninguém vai influenciar a outros se escondendo das pessoas. Cristo sabia, os discípulos aconselharam Jesus mais de uma vez que ele não deveria ir em certo lugar, mas ele ia a si mesmo, correndo risco de vida. Mas porque ele tinha uma missão a cumprir. José, ele, mesmo passando por todas essas coisas que seus irmãos fez com ele teve uma postura elegante com seus irmãos. Ele perdoou seus irmãos. Ele perdoou. Outros sim, ele não guardou rancor. Outros sim, ele tinha certeza do chamado de Deus na sua vida, mesmo vivendo no meio de um povo totalmente diferente e contrário às suas crenças. Nós estamos vivendo num mundo que está com seu comportamento totalmente contrário às nossas crenças. Quanto o respeito, a boa vivência, quanto a boa ordem, quanto a verdade, quanto a família, né? Você pode observar que tudo está aos avessos na sociedade. E as pessoas, quanto mais inteligentes que elas dizem que são, mais invenções destrutivas elas inventam. Tem vários comportamentos, não quero citar aqui, que as pessoas estão se envolvendo, que estão trazendo mais problemas para a sociedade. Mas Cristo nos chamou lá, antes da sua partida, ele nos vocaciona a se manifestar e pregar o evangelho a toda criatura. Mas aonde estão os Josés? Pensa que ele não ficou triste sendo vendido por um ismaelita? O ismaelita era o filho da Agar, era os descendentes de Ismael, filho da Agar, a escrava de Abraão, a empregada de Abraão. Agora você imagina bem, ele foi vendido, imagina bem como que esses mercadores ismaelitas se vangloriaram ao comprar como escravo um filho de Isaac. Quantas das vezes o mal, ele nos surpreende? Quantas das vezes o mal nos prejudica? Quantas das vezes o mal nos coloca em situações difíceis? Mas devemos fazer acordo com o mal só para ele nos deixar viver em paz?
Devemos fazer acordo, concordar com as práticas pecaminosas e ruins existentes nessa sociedade só para termos tranquilidade? Se assim fizermos, nós não estamos cumprindo o chamado de Deus na nossa vida. Nós precisamos colocar em evidência o chamado de Deus na nossa vida. Nós precisamos colocar em evidência a nossa capacidade de influenciar num mundo lotado de pecado. Você pode observar, há uma imensidade de igrejas espalhadas no Brasil. Cada uma arrumando um jeitinho para se viver, para poder viver aquele momento como se estivesse num êxtase. De 2 horas de trabalho, daí a pouco volta todas as tormentas ao normal. Não, Cristo nos chamou para que nós pudéssemos influenciar o mundo de tal forma que eles fossem libertos através do poder da palavra. Jesus falou para nós pregarmos e libertarmos os que estão presos debaixo do jugo do diabo. Mas se nós ficarmos no nosso cantinho, se nós não aparecermos ali, não se expormos, se nós não se expormos de tal forma como mensageiros de Deus, pregadores da sua palavra, nós nunca vamos influenciar ninguém e alguns dos nossos podem até aderir ao novo sistema. Não existe nada novo no comportamento humano. Se você observar a caminhada dos filhos de Israel, do Egito à terra prometida, você vai observar que muitos israelitas falaram: Moisés, nós não vamos mais contigo. Nós vimos ali uma planície, uma campina, nós vimos que tem água, essa jornada está muito ruim, não vamos seguir com você, vamos ficar por aqui. E essas pessoas tentaram a Deus, conforme diz o capítulo 3 de Hebreus. O capítulo 3 de Hebreus diz que essas pessoas tentaram o Senhor, e os vossos corpos, e os corpos daquelas pessoas ficaram tombados no deserto. Então, meus queridos, nós precisamos, jovens, pense uma coisa, nós não vamos conseguir influenciar o mundo, jovens, senhores, pregadores, pastores, nós não vamos influenciar o mundo preso em um cercado. Cristo nos mandou ir. Quero dizer aos outros que estão inclinados ao liberalismo cristão, que pode viver de qualquer maneira sem obedecer os preceitos bíblicos. Você está enganado achando que está influenciando o mundo, vivendo conforme o mundo. Há muitos desigrejados, há muitos que estão vivendo a revelia, há muitos que ficam migrando de um lado para o outro sem saber para onde ir e ainda não teve conhecimento do teu chamado. Mas coloca a tua cabeça no lugar, coloca a tua boca no pó, busque a Deus e Ele certamente te conduzirá a um tempo de plenitude, aonde vidas que estão debaixo do jugo do mal, nas trevas, possam ser realmente libertas de todo o mal. Você está vendo aí? Nós fomos chamados para libertar esse mundo. Vemos pessoas deprimidas, pessoas que se suicidam, lares divididos, casamentos sendo desfeitos, e está todo mundo achando que isso é normal. Isso não é normal. Normal é ter paz em casa, paz entre marido e mulher, paz na família, ter saúde, viver uma vida sem corrupção. Isso é viver a plenitude de Deus. O que muitos dizem que é plenitude é apenas momento. Viver a plenitude é depois que saímos da igreja e vamos tocar a nossa vida. Porque aqui fora é que as pessoas estão sofrendo. Esses dias eu passei numa cidade aqui do estado do Espírito Santo e um senhor se aproximou de mim e ele estava vivendo como mendigo, mas era um homem aparentemente bem, se fosse dado um trato nele, ficaria um homem bonito e perfeito. Não sei o que aconteceu com aquele homem. Ele falou assim: Cristo é melhor do que nós. Eu falei: realmente, Ele te ama. E aquele homem pegou a minha mão: ora por mim. Orei por ele, repreendi o mal na vida dele e pedi a Deus que desse a ele a graça de recompor sua vida. Ele chorou no final. Por quê?
O diabo quer isso, envergonhar a raça humana. Mas muitos de nós estamos dando condição para o diabo fazer isso, para o inimigo das nossas almas fazer isso até nós sermos aniquilados. O inimigo tem levado muitos cristãos ao engano. E a verdadeira pregação que salva e que liberta, ela está sendo excluída. É uma pregação que não aparece nas redes sociais. Não gera público, não gera curtida, não gera mais seguidores, não gera nada. Por quê? É uma pregação que incomoda. Porque se está em pecado, como vai acobertar o pecado? Primeiro, arrependa-se do pecado. A primeira mensagem que Jesus pregou lá no início do seu ministério, ele pregou, ele disse: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. A mensagem do arrependimento. Como você pode dizer que você é um mensageiro de Deus vivendo na prostituição? Como que pode dizer que é um mensageiro de Deus vivendo no adultério? A esposa traindo o marido traindo a esposa. Que conversa fiada é essa? Como você pode seguir o reino de Deus vivendo uma vida de mentira, vivendo uma vida de promiscuidade, se envolvendo com os beberrões? A Bíblia diz no capítulo 1, no Salmo 1, que bem-aventurado é o varão que não se assenta na roda dos escarnecedores. No momento que você escolhe viver para Deus, no momento que você escolhe a ser um seguidor de Deus, que obedece sua palavra, essas coisas têm que sair da sua vida. Essas coisas têm que sair da sua vida. Ah, não tem problema a gente se envolver com aquilo, tomar um golinho ali, um golinho lá. Se tu és santo, você vai evitar essas coisas. O apóstolo Paulo disse: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei me dominar por ela. Onde está teu domínio, meu irmão? Onde está teu domínio, minha irmã? Você está sendo dominado pelos seus desejos ou está sendo dominado pelo Deus que te chamou? Se você continua sendo dominado pelos teus desejos, você não é um chamado de Deus. Você está enganado. Agora, se você tem a chamada de Deus, você vai obedecer a sua palavra. E eu tenho certeza que realmente aonde você passar, tu vai libertar pessoas. Tu será um canal de bênçãos na mão do Deus Todo-Poderoso para libertar a pessoa. Jesus falou: orai para os enfermos. É o nosso compromisso orar para o enfermo e ser curado. E não é o enfermo de dor de cabeça, não. É o aleijado, é o cego, é o surdo, é o mudo. Todo tipo de enfermidade. Nós fomos chamados. Nós precisamos viver esse tempo de milagre. Nós precisamos viver esse tempo de manifestação sobrenatural por Deus, porque o que eu estou vendo agora, nesses últimos dias, é muita balela, e todo mundo fica andando em círculos, todo mundo fica andando em círculos, ninguém vai para lugar nenhum, todo mundo querendo explicar melhor do que o outro, mas ninguém fala que um dia nós precisamos sair daqui para ir para o céu. Eu vejo muita conversa, mas pouco envolvimento com Deus. Mas José não, ele foi um rapaz comprometido com o Deus com quem ele servia. Ele sofreu todas essas coisas aqui, mas ele não negou o nome do Senhor. Por isso ele foi um homem brilhante. Por isso ele foi um homem cheio da graça divina. E você que é jovem, procure realmente conhecer a Deus. Procure realmente conhecer a Deus. E aqueles que acham que a igreja é uma igreja para ficar dentro do cercadinho, você também está enganado. A igreja foi chamada para ir. A igreja foi chamada para se expor. Os cristãos da igreja primitiva foram perseguidos, na verdade, mas eles se exporam. Eles falaram: nós aceitamos aquele que tudo pode. A salvação veio até nós e nós a anunciamos contra os reis, contra os tiranos, contra todo tipo de situação. Deus sustentou a sua igreja até aqui e sustentará a sua igreja até a volta do nosso mestre. Esteja preparado, cumpra a missão para a qual Deus te chamou e cuidado com esse tipo de pensamento, pois nós precisamos realmente mostrar que Cristo está em nossa vida e ter capacidade de influenciar a pessoa em qualquer ambiente, assim como José o fez em uma terra diferente das suas tradições. Que Deus abençoe a sua vida. Se inscreva no nosso canal. Nós voltamos a conversar numa próxima oportunidade.